É o 7º capítulo da Bíblia, Gênesis, capítulo 7, logo no início. E o tema hoje da mensagem é o dilúvio, a chamada final e a segurança do crente. Uma boa imagem. Queremos também sempre agradecer ao trabalho da Sophie e do Daniel, que preparam estes slides, e também o Guilherme, que ali está também a transmitir tudo. Então, o dilúvio, a chamada final, capítulo 7 de Gênesis. E estamos a continuar o estudo expositivo, versículo a versículo, capítulo a capítulo de Gênesis, que é o livro dos princípios. Deus falou com Noé, lá no capítulo 6, versículo 13, e Deus vai dizer a Noé que a humanidade está totalmente corrompida pelo pecado e anuncia a Noé que vai destruir o mundo através de um dilúvio de águas que matará tudo o que respira na terra. Deus disse lá no capítulo 6, versículo 13: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faço para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Irmãos, Deus ordena a Noé que construa uma arca para que se salve ele, a sua família e os animais que vão ser escolhidos. E no versículo 22, nós lemos que, lá no versículo 22 do capítulo 6, diz que assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Noé obedeceu a todas as ordens de Deus. Todas as ordens de Deus. Irmãos, o que é que foi o dilúvio? O dilúvio foi o maior evento, o maior cataclismo que a Terra já teve desde que foi criada. Um juízo, um julgamento que foi enviado por Deus para purificar a Terra por causa da extrema maldade, da extrema corrupção humana, um grande juízo divino sobre o pecado. Isto leva-nos a olhar para Deus e pensarmos como é que Deus encara o pecado e o que é que Deus vai fazer com o pecado. E aqui, capítulo 7, agora temos a chamada final, temos o dilúvio que chega. Todos nós que já viajamos, muito ou pouco, já estivemos num aeroporto e ouvimos última chamada para o voo tal. E é hora de ir porque, se não for, perdeu a viagem. E aqui temos, irmãos, não sei se convosco, comigo, quando leio, pesa muito no coração ver aqui a chamada final de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé, ou seja, Deus disse a Noé para fazer a arca, diz que, lemos, Noé fez conforme a tudo o que Deus disse, todas as instruções, 120 anos a construir a arca. E chegamos ao capítulo 7.
entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Irmãos, Deus está a dizer, é hora. O dilúvio está a chegar. E Deus dá ordens a Noé, Noé entra na arca, tu e a tua família, ao todo 8 pessoas. O versículo 1 revela revela a razão de Deus ter escolhido Noé. Deus diz que ele é o único homem justo diante de Deus nesta geração. Todo o mundo, naquela geração, naquele tempo, diz Noé, é o único homem justo diante de Deus. Calcula-se que a Terra teria uma população de cerca de 7 bilhões de pessoas naquela altura. Irmãos, podem ser 7, podiam ser 7 ou 6 bilhões ou milhões, não sabemos. É um cálculo que está feito com base na genealogia e nos anos que viviam as pessoas. Irmãos, não é trágico que apenas Noé fosse justo diante de Deus? É trágico. Como hoje será, o nosso mundo também tem perto de 7 bilhões de pessoas, dizer em todos esses 7 bilhões, só uma pessoa é justa. É trágico, muito trágico. E quando nós lemos Hebreus 11, versículos 6 e 7, Hebreus 11, 6 e 7, diz ali, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam pela fé. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. E hoje podemos dizer, nós que estamos aqui, que somos crentes, ouvimos, é só pela fé que é possível agradar a Deus, e nós ouvimos a palavra de Deus e tememos. E Deus diz, faz isto para te salvares, e nós fazemos. E Noé foi a única pessoa. Irmãos, somente a fé na palavra de Deus é que justifica uma pessoa perante Deus. A justiça, Deus é um Deus que tem a sua personalidade, e na sua pessoa, na sua justiça, Deus diz, só pela fé é que Deus pode declarar a pessoa perdoada, justa perante Ele. E Noé creu, sempre será assim. Gênesis capítulo, estamos no início. Noé foi essa pessoa com fé. Não é só agora no tempo do Novo Testamento, depois de Cristo, que a salvação é pela fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6, que é a história de Abraão, diz, é Abraão, creu ele no Senhor, teve fé, e isso lhe foi imputado, foi atribuído, creditado como justiça. Sempre pela fé, somos salvos pela graça de Deus, um favor que não merecemos, mediante a nossa fé. Versículos 2 e 3 têm as instruções sobre os animais, as dimensões da arca, que eram à volta de 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura, podia abrigar cerca de 125 mil animais de tamanho médio. A Bíblia não explica como é que os animais foram. Os céticos e os críticos dizem, mas como é que é possível os animais? Foi o poder de Deus, a Bíblia não explica como. Foi o poder do Criador que realizou essa tarefa. E reparem na precisão da ordem do Senhor. Vão entrar macho e fêmea. Para quê? Para se poderem, diz aí, reproduzir, para preservar a espécie. Como hoje. O versículo 4 dá instruções ainda mais em pormenor a Noé. Números.
Agora temos números passados, ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Depois de entrarem todos na arca, Deus diz que ainda vai dar ainda um tempo de 7 dias. Entra na arca, entre os animais todos, e ainda vai haver 7 dias. Deus não explica porquê. Mas depois vai chover 40 dias e 40 noites, porque Deus diz que vai fazer o quê? Versículo 4, vou eliminar de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. Irmãos, Deus está a dizer ainda mais uma semana. Falta uma semana e chegará o julgamento global. Noé pregou fielmente 120 anos. Eis agora os últimos 7 dias que tinham que entrar e ficar lá. E podemos imaginar, entraram hoje, amanhã, segunda-feira, nada aconteceu. Todos já dentro da arca, não é? Terça-feira, nada aconteceu. Quarta-feira, nada aconteceu. 7 dias, uma semana. É como hoje, irmãos. A mensagem de Deus é pregada, não é ouvida. As pessoas arriscam a eternidade. As pessoas pensavam, esta vida vai continuar sempre tudo igual, dia e noite, ano após ano. Nada vai mudar. Mas, no tempo de Noé, em 7 dias, tudo ia acabar para aqueles bilhões de pessoas. Versículo 5. Fez Noé, olhem aqui, irmãos, temos que ser como Noé. Fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves, todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, olhem aí, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então temos aqui agora a entrada na arca. O versículo 5 destaca a total obediência de Noé. Fez exatamente como o Senhor lhe ordenou 120 anos. E até nesta espera de 7 dias, ele fez como Deus disse. Entrou e ficou à espera. Podemos imaginar quantos gozaram de Noé a fazer uma arca lá no meio onde ele vivia. Uma coisa enorme ali. 120 anos a cortar, a serrar, a pregar. Devem ter gozado com Noé, devem ter rido. Foi ridicularizado por aquele mundo antigo e Noé continuou sempre. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, Noé e a família sempre a continuar. Prosseguindo, a obediência resultou bênção para eles, bênção para a família, bênção para os animais. É o mesmo hoje, irmãos. Obedece e Deus abençoa até a tua família. Sejamos obedientes. Pela nossa obediência vem bênção. Confiemos no Senhor. O versículo 6 repete o 11. Era Noé da idade de 600 anos. Prestem atenção a esta idade, irmãos. 600 anos. É a última vez que veremos um número como este em idade de uma pessoa. Não vai haver mais pessoas a viverem centenas, 600, 700, 800, 900 anos, como até aqui. O dilúvio vai mudar tudo. A idade das pessoas vai diminuir. A partir do capítulo 11 ainda se veem, aqui de Gênesis, ainda se veem
os netos e bisnetos de Noé atingiram os 400 anos, mas não mais. E passará a ser, como diz o Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10, todos nós conhecemos. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A vida vai diminuir em termos de tempo após o dilúvio. Versículos 7, 8 e 9, temos a entrada na arca, apenas 8 pessoas. O apóstolo Pedro confirma isto no Novo Testamento. Então, 1 Pedro 3,20, 1 Pedro 3,20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, durante os 120 anos que Noé preparou a arca, o que é que Deus fez? Longanimidade. Pecado no mundo inteiro e Deus aí esperava. Alguém se arrependeu? Não. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo. Irmãos, com Deus não se brinca. Deus não perdoou, Deus avisou. O Espírito de Deus diz lá, lemos o capítulo 6, contendeu o Espírito Santo com a humanidade, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. A 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vai acontecer de novo. Como iremos ver. A história da humanidade, irmãos, vai continuar pela descendência destes filhos de Noé. Então todos nós descendemos dos filhos de Noé. Todos nós. E o versículo 9 é magnífico. Lá de Gênesis 7. Entraram de 2 em... Olha a ordem de Deus. De 2 em 2 para junto de Noé, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Deus a controlar tudo. Deus a controlar tudo. De 2 em 2, macho e fêmea, como Deus, não foi... Acham que o irmão Robson já trabalhou com animais, não é? E nós também já... É fácil. Andamos lá atrás das ovelhas e aquilo é uma confusão enorme. Olha aqui. Ah, não. Quando Deus a controlar, entraram como? De 2... Então, o leão e a leoa. 2 em 2, macho e fêmea. E atrás, de lá vinha... Podia vir o veado e... Olha ali. Olha a ordem ali. De 2 em 2 entrar na arca e não é lá dentro. Para ali. Tu, para ali. Foi assim, de certeza. Alguém teve que meter com ordem os animais lá na arca, né? Passarada, tudo lá para cima. Pássaros lá para cima. Enfim. Foi... Deus não fez as coisas sem ordem, nem em confusão. Noé recebeu as instruções e fez assim. Deus sabe o que está a fazer. Deus está a controlar tudo, até na entrada da arca. Versículos 10, irmãos, Deus traz as águas sobre a terra. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Irmãos, é preciso levar bem a sério a palavra de Deus. Todas as profecias de Deus, todas as profecias vão cumprir-se. Vão cumprir-se com toda a precisão, com toda a confiabilidade, porque é que as profecias de Deus se têm de cumprir, irmãos. Porque Deus não mente. Deus disse a Noé, em 120 anos vou desfazer a existência que há sobre a terra. Vou enviar um dilúvio de águas. Profecia. E cumpriu-se. Deus não mente, como diz Números 23, 19. Deus não é o homem para que minta.
Ou em Hebreus 6,18, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Noé creu, Noé confiou na profecia de Deus, mesmo sem saber o que é que viria, e nós também devemos crer e devemos confiar. A porta daquela arca vai ser fechada. Foi aqui, irmãos, o dia da decisão chegou, as águas do dilúvio vão começar a encher a terra como Deus tinha dito. Ninguém mais se vai rir de Noé. Porque Deus cumpre aquilo que promete. Deus não pode profetizar, Deus não pode falar, Deus não pode criar uma situação em que Ele diz e não acontece. Porque isso iria violar o seu caráter. E se Deus deu 120 anos de graça, e se Deus hoje Deus está a dar graça para as pessoas se alinharem com a palavra dEle, porque está para vir o tempo semelhante àquele, irmãos. É melhor que as pessoas aproveitem, porque vai chegar o dia em que esse dia da graça de Deus, esses 7 dias finais, Deus dá o tempo, ainda dá mais uns dias, vão chegar ao fim e não vai haver mais qualquer opção. Versículos 11 e 12, choveu por 40 dias e 40 noites, e aqui temos, podem registar, a primeira chuva da humanidade está aqui. E ela teve 2 origens. Veio de cima dos céus, que continham uma camada de água. Vejam que diz Gênesis 1:7, quando Deus criou, em Gênesis 1:7, diz que Deus fez qualquer coisa especial. Fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, que é a expansão aqui é o céu que nós vemos, e as águas que estavam sobre a expansão. Portanto, aqui, e também o Salmo 148:4, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Estão acima dos céus. Haveria um aglomerado de água imensa acima dos céus e foi essa água que caiu sobre a terra no dilúvio. Então uma origem das águas foi de cima dos céus e também a outra, diz aí no versículo 11, se romperam também as fontes do grande abismo. A água que brotou debaixo da terra. E Noé tinha 600 anos de idade. Notem, irmãos, que o dilúvio começou em que dia? Diz aí. No dia 17 do segundo mês. No mês segundo. Choveu 40 dias e 40 noites, em que a terra ficou debaixo daquele dilúvio de água. E quando é que terminou? No capítulo 7, versículo 24, diz, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E o capítulo 8, versículo 4, diz, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Começou no dia 17 do segundo mês e parou no dia 17 de que mês? 7 meses. Então, quantos meses foram? 5 meses. 150 dias. Irmãos, vejam, a ciência diz uma coisa, a palavra de Deus diz outra, e até há crentes que dizem que Deus criou em milhões, os dias não são dias. Isso levou, cada dia são 1000 anos. Olhem aqui. Os dias aqui, desde o capítulo 1 até aqui, são dias e são meses de quantos dias? 30. Se foram 150 dias, 5 meses dá 30 dias, não é? Portanto, já temos aqui Deus a dar-nos um calendário que são dias, estes dias que temos aqui em Gênesis, desde a criação, são dias de 24 horas e Deus criou em 6 dias e não em milhões de anos. Como falsamente a ciência nos quer fazer crer. Mas nós queremos na palavra de Deus. Versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Agora temos a segurança do crente.
No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, todo o gato conforme a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por dentro. Todos entraram na arca. Versículo 13 confirma e identifica as 8 pessoas que foram salvas. Depois temos a descrição aqui dos animais, todos os variados animais que entraram na arca. Os céticos dizem, era impossível meter todos os animais na arca. Já vimos, as dimensões da arca permitiam 125 mil animais. Temos aí a repetição conforme a sua espécie, entraram aos pares, mas não entraram, irmãos, por exemplo, não entraram todas as raças de cães. Entrou um casal de cães e depois, no futuro, a informação genética desse casal de cães é que replicou para as diversas raças que temos de cães e de outras espécies, como a palavra de Deus nos mostra. E o mesmo com as outras espécies de animais. Versículo 16 diz aí, e os que entraram na arca, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por dentro. O apóstolo Pedro, nas 2 cartas, usa esta arca como um símbolo. A arca foi uma salvação para Noé, para a sua família, para todos os animais. A arca foi salvação. E o apóstolo Pedro usa a arca como símbolo da nossa salvação. Ele diz, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, 20 e 21, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava ou se construía a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva. Todos que entraram na arca, Noé e a sua família, os animais foram salvos. No sentido em que foram protegidos da destruição do dilúvio. Também está para vir, irmãos, como sabem, assim disse Jesus, assim diz a palavra de Deus, está para vir um grande julgamento de Deus sobre a terra. O mundo então não acreditou. O mundo de hoje, a sua grande maioria não acredita, mas está para vir um grande julgamento de Deus sobre este mundo. E desta vez, a salvação não vai estar numa arca de madeira. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. A salvação está na cruz de Jesus. A salvação está na fé que cada um coloca em Jesus Cristo. Todos os que entrarem para Cristo, para dentro de Cristo, todos os que o receberem, todos que colocarem a sua fé em Jesus, é a mesma coisa como aqueles que entraram para a arca, Noé, a sua família, todos os animais, e ficaram salvos, ficaram guardados da destruição. E reparem, irmãos, que depois de todos estarem dentro da arca, diz lá ao fim do versículo 16, o Senhor o fechou por fora. E aqui a Bíblia quer ser muito clara, a dizer, Deus é que fechou. Não foi Noé que fechou a porta. Deus manteve aquela porta aberta até ao último minuto que era possível. Deus ainda deu mais de 7 dias. Irmãos, ficou aberta até ao último minuto possível. Mas quando passou a hora da decisão, Deus fechou. Deus fechou. E quando a porta tiver de ser fechada, é Deus que a fecha. E vai acontecer no final da história da humanidade. Jesus diz, lá em Apocalipse 3:7, não vai aparecer ali,
Aquele que abre, diz que ele é aquele que abre e ninguém fecha. E é aquele que fecha e ninguém abre. A arca foi salvação para Noé, mas foi condenação para todo o mundo do seu tempo. Não houve segunda chance para aqueles bilhões e bilhões que ficaram de fora. Quando passaram os 120 anos, o Espírito de Deus não mais contendeu com o mundo, com os homens. E só os que entraram tiveram segurança e tiveram a preservação das suas vidas, da destruição que começou a ocorrer à sua volta, que veio logo a seguir. Do lado de fora da arca de Noé, irmãos, a morte reinou universalmente, mas dentro da arca havia paz. E como naquele tempo, assim é hoje, irmãos. As pessoas continuam a confiar. O mundo, sempre foi assim o mundo. A história diz-nos que o mundo é assim e vai continuar a ser. Tudo vai continuar igual, mas não vai continuar igual. Versículo 17. Durou o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca, ela se elevou, a arca foi levantada da terra. Tal era o volume. Versículo 18, prevaleceram as águas continuaram a subir, a subir, a subir, cresceram grandemente sobre a terra e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram. Não se pode pensar, isso foi uma chuvinha, foi lá naquela zona só. Não, foi o mundo todo, irmãos. Se naquele tempo houvesse um satélite, tirasse uma fotografia da nossa Terra, qual era a fotografia? Era um globo d'água. Só água. Irmãos, versículo 19, prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Todas as altas montanhas foram cobertas. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Repete, não diz só uma vez. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, todo o réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fogo de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A Bíblia é clara. Irmãos, a Bíblia é absolutamente clara. Temos aqui Noé na arca durante o dilúvio. Esta descrição é muito completa, é específica. A água cresceu, cresceu, cobriu todos os montes, inundou toda a terra, foi universal, foi global. Versículos 19 e 20 diz que a água cobriu os mais altos montes, 60 metros acima. Pensemos na montanha mais alta do mundo, diz 15 côvados. 60 metros acima foi até onde a água foi. É por isso, irmãos, que hoje mesmo são encontrados fósseis marinhos no cimo das maiores montanhas, até nos Himalaias, se encontram, que fica longe do mar, fósseis de animais marinhos e outros. Longe do mar. E versículos 21 e 23 temos a universalidade da destruição. Tudo o que respirava foi apagado, foi eliminado. Sabem, irmãos, o mundo acha-se muito esperto. O mundo é muito inteligentes. E são. Nós não dependemos muito da ciência. A ciência que se pode observar é fantástica. Agora a gente ver um cientista com uma coisa assim no olho, isto tem 300 milhões de anos. Isso é outra história. Isto tem 200, isto foi com uma lupa, não é? 200 milhões de anos. Agora a ciência que se pode observar é fantástica, não é?
Como é que a gente sabe que tem febre? Ela mete um termómetro e não foi um cientista que fez um termómetro. Então, não é bom? Claro que é bom. Tenho uma dor aqui, vai fazer uma ressonância magnética. Temos aqui dois amados irmãos. E não é bom ter havido cientistas que fizeram esses aparelhos? Essa ciência é boa. Agora, há outra ciência que contradiz totalmente a palavra de Deus? Não. Irmãos, o mundo acha-se muito esperto, muito poderoso e acha que pode eliminar Deus, cancelar Deus de tudo. Olha, quem é que eliminou? Deus é que elimina aquilo que Ele quer. Diz aqui, fim do versículo 23, diz: foram extintos da terra. Por quem? Por Deus. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. O mundo acha-se poderoso, esperto? Não. Poderoso e sábio é o nosso Deus. Ele, glória ao nome do nosso Deus, irmãos. Irmãos, na verdade, a única coisa que mantém as pessoas vivas hoje é a graça de Deus. É a graça de Deus. Porque Deus ama a pessoa. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus quer que o pecador se salve. Ele esperou 120 anos. Noé foi o pregador da justiça. E ainda deu mais 7 dias. E hoje diz, mas porque é que então Jesus disse que vinha, diz lá a segunda carta de Pedro, Jesus disse que vinha, mas não vem. Diz sim, porque Deus é longânimo, quer que todos se salvem, está à espera. Irmãos, o dilúvio foi universal. Seguindo também as datas da genealogia que nós temos aqui na Palavra de Deus, o dilúvio começou no ano 1656 depois da criação de Adão. Deus criou Adão e, contando os anos, 1656 anos depois de Adão ter sido criado, houve o dilúvio. Versículo 24, que é o último: prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. As águas prevaleceram, não recuaram. As águas não pararam, não voltaram para trás, cobriram toda a terra. E em todos esses meses, dentro da arca, seguros, em paz, protegidos, nada faltava, dia e noite Deus sustentou Noé, a sua família, os animais, protegidos e guardados daquela catástrofe universal, daquele grande julgamento de Deus. Estavam a salvo. Irmãos, vamos concluir. Não apenas Pedro confirmou que houve um dilúvio, também Jesus confirmou que houve um dilúvio. Em Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27, o nosso Salvador diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será, vai acontecer outra vez. Também nos dias do Filho do Homem. Como é que eram os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. É a sua vida normal, não é? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Irmãos, até o dia do dilúvio as pessoas viviam a sua vida e viveram surdos, cegos a todos os avisos de Deus, surdos à pregação de Noé. Diz o apóstolo Pedro, pregoeiro da justiça, viviam a sua vida. E foi nessa situação, vivendo a vida normal, que a morte os surpreendeu no dilúvio. Podemos supor, muitos correram para a arca. Muitos correram. Para ver se conseguiam salvar. Tudo foi em vão. Não havia mais hipótese. Agora, irmãos, prestem atenção. Lemos há pouco em 2 Pedro 2,5, se for possível passar, que 2 Pedro 2,5 diz que Deus não vai perdoar, não perdoou e não vai perdoar este mundo.
Este mês de maio é o mês do orgulho gay. É a maior afronta a Deus. A maior afronta a Deus. Não só os que praticam, como aqueles que vão assistir e aqueles que batem palmas e aqueles que dizem. É uma das maiores afrontas a Deus. Deus não vai perdoar se não se arrependerem. Quer sejam do orgulho gay ou outra, ou pode ser a pessoa mais certinha do mundo. Se não se arrepender, há pouco até se perguntou na escola dominical, e se uma pessoa não me pedir perdão? Nós temos que perdoar, não é? No nosso coração. Mas Deus, se não pedir perdão, Deus vai perdoar? Não é? Eu não fiz a pergunta, mas diz, se uma pessoa não pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar? Não vai. Deus não perdoou ao pecador que não se arrepende. Deus não é homem. Irmãos, está para vir esse grande julgamento sobre o mundo. Não vai ser de água, vai ser de fogo. 2 Pedro 3,6. Olhem o que é que diz ali. 2 Pedro 3, 6 a 12. Se é possível pôr. 2 Pedro 3, senão eu vou ler. 2 Pedro 3, 6 a 12. Diz assim. Eu leio. Mas, amados, diz, pelas quais coisas pareceu o mundo e então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra que foi para o dilúvio, a mesma palavra, os céus e a terra que agora, hoje existe, esta terra, onde nós estamos a viver, e este céu, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para connosco, não querendo que alguns se percam. Alguns. Não está aqui, Deus não quer que muitos, alguns, nem que sejam poucos. Deus salvou 8 na arca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, vai acontecer que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Portanto, irmãos, o próximo juízo de Deus será não em água, mas em fogo sobre este mundo inteiro. Mas Deus continua ainda à espera que as pessoas se arrependam. Deus continua ainda à espera que as pessoas creiam no Salvador Jesus e sejam salvos. E aqueles que não forem encontrados na arca que é Cristo, estão perdidos para sempre. Irmãos, façamos uma pausa e consideremos este tremendo julgamento. Quão terrível será o dia do julgamento e da perdição dos homens ímpios. Felizes aqueles que fazem parte da família de Cristo. Felizes aqueles que estão seguros em Cristo. Podem olhar para o futuro sem medo, sem temor, alegrar-se com o triunfo que vão alcançar quando vier esse juízo de fogo consumidor de toda a terra e tudo o que nela existe. Porque como crentes estão salvos. Põe hoje a tua fé, põe hoje a tua confiança em Jesus, o Salvador. Amém.